Às amanhã, com Ana Cristina. Aproximamos de uma data importante, a celebração do Dia Mundial do Teatro. Manda a tradição que, por esta altura, tenhamos a tal especial oficina de teatro da armação do artista. Não foge à regra, preparamos-nos para receber a 19ª edição desta oficina de teatro. Vítor Correia, olá, bem-vindo. Olá para todos os que estão a ouvir, haja saúde da boa. Vamos então saber mais sobre o que será esta 19ª edição, começando por perguntar já de antemão, antes da oficina teatro, com algumas benesses, algumas coisinhas de ajuda, entretanto. Como é que está a armação do artista, Vítor Correia? A armação do artista recomenda-se, está agora num espaço que é novo para a armação e que pretendemos que seja novo também para a cidade. Tivemos aí um percalço, umas inundações, o que nos deu água pela barba, estamos a tratar disso, com questões legais adjacentes, condomínios, peritragens e os seguros à mistura, porque tínhamos ali muita madeira e as infiltrações, infelizmente, estragaram-nos ali uma carrada de material, mas pronto, não há que baixar os braços, continuamos. Felizmente, ali no espaço onde ensaiávamos, não fomos atingidos pela intempérie. E continuamos a trabalhar com esfregonas nas mãos e baldes cheios de água, todos os dias a esgotar água. Aquilo ficou ali 1-2 semanas porque o prédio inteiro é um edifício grande e acumulou muita água no próprio material de construção do prédio. E como todos sabemos, a água é aquele elemento que não dá hipótese a ninguém, então ficou ali 2-3 semanas a escorrer água e nós a limpar e aquilo a escorrer. Enfim, não há que desmerecer, continuamos a trabalhar com afinco. Neste momento já transportámos todo o cenário com algum custo também, mas muito prazer à mistura, para a biblioteca, onde estamos aqui já há alguns dias a tentar afinar montagens, luz, som, cenários, para que dia 27 de março nós nos possamos juntar, como sempre, desde a nossa existência, à grande celebração mundial do teatro. É isto. É assim, arregaçar mangas quando se tem que trabalhar, mas já faz um bocadinho de diferença, não é? Montar, proceder à elaboração dos cenários. Nós termos um espaço onde podemos construir cenário, onde podemos decidir, elaborar, projetar, fazer a gestão do nosso próprio calendário de trabalho, quer dizer, as coisas têm uma diferença significativa, não é? Programarmos os ensaios e as construções dos mesmos em função daquilo que é uma casa que é nossa, com a chave nas mãos, quer dizer, não há comparação possível. Aliás, e os próprios ensaios, não é? E os próprios ensaios. Exatamente, os ensaios às horas que nos convém, sem estarmos dependentes, independentemente de agradecermos eternamente aquilo que tem sido a disponibilidade da Biblioteca Municipal de vir para connosco. Claro que sim. Desta feita, esta 19ª edição, pronto, passamos muito mais tempo nos nossos espaços, passamos aliás o tempo inteiro, vinhamos aqui à segunda-feira, eu estou na biblioteca, por isso eu digo que vinhamos aqui à segunda-feira porque não queria desprender todo o elenco e toda aquela dinâmica criativa do próprio espaço da biblioteca, até porque era aqui que íamos estrear, então não queria distanciar-me a 100% deste espaço, porque este espaço, sendo o espaço de estreia, convinha que a gente tivesse aqui alguma familiaridade conquistada com o próprio espaço. Uma noção do espaço em si, não é? Naturalmente. Exatamente. Exato. Bem, então e relativamente a esta 19ª oficina de teatro, o que é que vocês prepararam, Vítor? Excelente pergunta. Bom, nós para o ano fazemos 20 anos na cidade. Ok. O que é obra. E, portanto, esta é a 19ª edição. Portanto, há 19 anos que fazemos esta oficina de teatro. Esta oficina de teatro, todos sabem o que é uma oficina aberta à comunidade, não há requisitos prévios de exigências para que as pessoas possam inscrever nesta oficina, porque esta oficina é para o público em geral, é em função da comunidade que nós iniciamos o trabalho deste tipo de oficinas. É um trabalho que é pós-laboral, aceita qualquer pessoa, desta vez há sempre uma oscilação de idades, dependendo do sexto que escolhemos, desta vez era acima dos 16, 18 anos até ao infinito, desde o gordo, magro, feio, bonito, rico, pobre, enfim, é uma oficina que aceita as pessoas como elas são. Até como bons atores, cada um pode virar ao contrário. Uma lindíssima pode virar uma feia, horrenda e vice-versa. Sabes disso? Quem sou eu? E pronto, e as oficinas, nós temos duas vertentes, não é? Duas grandes vertentes na oficina. Por um lado, é trabalharmos a oficina em função daquilo
que são as nossas autoescutas, não é? No sentido de melhorarmos aquilo que nós somos enquanto ser humano, não é? Escutarmos-nos, percebermos quem somos, conhecermos o nosso corpo, desenvolvermos métodos de respiração, exercícios que também fazem com que nós possamos crescer, não é? Conhecermos, sobretudo, autoconhecermos, que é importante. Nós arriscamos a passar por esta vida sem nos conhecermos, o que é uma coisa muito triste. E depois há também esse lado é um lado também que pesa bastante, que é o lado do espírito do grupo. Nós conquistamos aqui uma familiaridade. É um grupo que quase se confunde como uma família, não é? Aqui trabalha-se as emoções, trabalha-se os afetos, então como é uma coisa que tem a ver com aquilo que é a essência do ser humano, acabamos todos por nos pegar uns aos outros e conquistamos aqui umas ligações emocionais muito fortes. Isso interessa-me e interessa ao teatro. Aliás, o teatro não é senão isso. Há um núcleo duro já da armação do artista, também de outras andanças também, não é? Tem alguns anos e que vão também ganhando formação e que vão crescendo enquanto atores, sim, indiscutivelmente. E depois temos o outro lado, não é? Que é todo este trabalho lúdico de saber, de crescimento, está associado também àquilo que é o saber livresco, o mundo literário, não é? Porque todo este trabalho depois é assente naquilo que é uma escolha de um texto literário, neste caso teatral, e é esse conhecimento que nós exercitamos durante 3 meses de trabalho que vamos aplicar depois a um texto que é escolhido. Desta vez escolhi um autor inglês que foi considerado um dos autores mais significativos do século passado em Inglaterra, cujo nome é John Arden, e o nome da peça é uma peça muito linda. Eu estou a falar contigo, mas estou também de alguma forma muito contente, porque acho que fomos muito felizes na escolha. A peça é muito exigente, há aqui muito trabalho mesmo, quem vier ver vai perceber isso. Há aqui um nível que roça o profissional, isso dá-me um orgulho e um contentamento extraordinário. E a peça chama-se, na sua originalidade, Live Like Pigs, o que quer dizer, a tradução, viver como porcos. E sem querer desvendar muito aquilo que é a narrativa e a história da própria peça, a peça relata uma história em cima de um flagelo, que é um flagelo que também é intemporal, infelizmente, e que nos assola a todos, que é a questão da habitação. Que não é só nossa, infelizmente. Nós cada vez mais caminhamos para um mundo onde aquilo que são as necessidades básicas do ser humano cada vez ficam mais distantes de assegurar, e a casa é uma delas. E, portanto, há uma família numerosa de desfavorecidos que têm alguma dificuldade em viver em sociedade. O texto até os assemelha a ciganos, que consegue uma casa de um plano de habitação social. E então é-lhes entregue um apartamento. E pronto, e depois, junto a esse apartamento, há uma família que já lá vive, num estrato social um bocadinho mais elevado, uma espécie de pequenos burgueses. Então toda a história é nesse conflito existencial entre estes dois estratos sociais e a própria maneira como estas pessoas vivem, desacorrentados de tudo o que são dogmas de regras sociais. São pessoas que não conseguem viver associadas àquilo que nos ensinam na escola, que temos que viver em sociedade, e depois isto dá que os conflitos vão aparecendo até acontecer o pior, mas isso deixa para ver enquanto chegarem cá. Não vamos desvendar tudo, temos de deixar o suspense. É um ator extraordinário, é um ator que foi galardoado em vida. Ele morre, vamos lá ver se eu não me engano com isto, não tenho aqui cábulas, ele nasce em 1932, salvo erro, e morre em 2012. Portanto, teve uma longa vida e foi um dramaturgo muito influente do pós-guerra e, sobretudo, na Inglaterra, que tem uma história muito específica depois da guerra, no levantamento daquilo que eram as condições sociais para que as pessoas pudessem erguer novamente depois de um abalo tremendo daquilo que foi a Segunda Guerra Mundial. O elenco são 12 pessoas. Eu gostava de falar deles e das pessoas que associadas a estas oficinas estão, porque é disso que se trata e é a eles que eu tenho que dar o mérito e os parabéns e orgulhar-me muito deles, porque são pessoas que acabam o seu mundo de trabalho e vêm para aqui. Por um lado também há sempre aqui um lado pedagógico ou lúdico, não é? As pessoas também vêm para aqui divertir-se, mas vêm para aqui também crescer em conjunto e vêm andar do seu tempo e depois acabam por se apaixonar
por esta área que é bela, não é? Pronto, são 12 pessoas, eu vou passar a dizer o nome deles, que são eles que são os protagonistas desta brincadeira. Eu por acaso este ano também participo, porque arranjar um elenco tão numeroso não era muito fácil. Eu fiz o possível e o impossível até à última hora para estar fora do elenco. Mas cai sempre bem. Não, porque há muitas responsabilidades envolventes, claro. E então estarem a ensinar, a dirigir e depois a fazer a ligação com tudo o que é o aparelho técnico, ou o aparelho de cenário, o aparelho da relação burocrática, para que estas coisas aconteçam, o indivíduo depois está empenhado também a representar, a cabeça fica cheia e depois é complicado, não é? É complicado. Mas pronto, lá cedi, porque não havia outra possibilidade. Então, Ana Teresa Andrade, Celso Candeias, a Carla Ferreira, a Fátima, o João, o Carlos Silva, a Joana Bela, a Sandra, o Nelson, o Vítor Correia, que sou eu, não preciso estar aqui a enumerar este gajo, a Isabel Coelho, a Ana Pi. Estes são os 12 que vão abrilhantar. Está aí muita gente boa, sim senhora. E depois, é também muito interessante, é muito bom, é fundamental não esquecer que a responsabilidade da construção cenográfica está a cargo, como sempre, do Miguel Martim, que é uma espécie de manitas de ouro da armação. Claro. A Kinga Subitska é quem tem tido a seu cargo a responsabilidade de tratar da imagem de divulgação das próprias oficinas. Está espetáculo, um cumprimento muito especial à Kinga, porque o cartaz todos os anos surpreende, mas este ano extraordinariamente. É uma artista plástica extraordinária. Portanto, este ano não fugiu à regra, foi ela também a responsável pela imagem de divulgação da oficina. O Miguel Andrade é o homem que nos fotografa, portanto ele deve estar aí a chegar entre hoje e amanhã para nos fotografar, não só para as imagens irem para arquivos, mas também para podermos fazer a divulgação com algum afinco, até porque se não tivermos um arquivo decente fotográfico para o ano, não conseguimos publicar um livro de 20 anos. Quero também agradecer, seria uma gafe muito grande da minha parte, não agradecer por um lado ao município, não é, na sua generalidade, mas por outro lado na sua especificidade, agradecer também à Junta de Freguesia de Santiago, Santa Maria, que nos tem ajudado imenso no que diz respeito a transportes de cenário, carrinhas que estão sempre disponíveis cada vez que nós vamos lá pedir ajuda, porque ainda não temos um transporte que seja nosso, infelizmente, devemos ter um dia, se Deus quiser, e portanto eles têm sido também incansáveis nas solicitações que nós temos feito, sobretudo a nível do transporte, e tudo o que nós pedimos e que está ao alcance deles. Os funcionários da biblioteca, que têm sido incansáveis desde o primeiro momento que nós começamos a trabalhar essas oficinas, esta biblioteca de Tavira é uma espécie de segunda casa nossa, espero não esquecer de ninguém. É importante também dizer que este ano, pela primeira vez, para não ferir suscetibilidades no que diz respeito à arrumação do público, porque o auditório da biblioteca tem algumas limitações e, felizmente, temos tido afluências gigantes para quererem vir ver o nosso trabalho, às vezes tão gigantes que as pessoas extrapolam a ocupação da bancada e às vezes interferem naquilo que é o espaço necessário para a representação. Este ano então decidiu-se distribuir bilhetes. Então isto é importante dizer às pessoas. É muito importante, sim, é importante. Há 100 bilhetes por dia, quer dizer, os 300 bilhetes estão disponíveis para levantar, as pessoas escolhem o dia, entre 27, 28 e 29, podem dirigir-se à Biblioteca Municipal e levantar os seus bilhetes, assegurando desde logo o seu lugar no espetáculo. É mais fácil assim. Não gosto muito de classificar este trabalho de espetáculo, gosto mais de chamar-lhe exercício espetáculo. E portanto as pessoas que queiram vir, por favor, salvaguardem esta tarefa que me parece importante para depois, porque eu suspeito, espero não enganar-me muito, que as pessoas depois levantem quase os bilhetes todos e depois alguém que vem aqui para entrar, como sempre tem vindo, não sabe desta faceta e pode correr o risco de depois não poder entrar. Também não vamos deixar que alguém levante quantidades exorbitantes de bilhetes, não é? Não pode, tem que haver um controle nessa matéria. Claro, não é? Sim. E também queria tentar salvaguardar aqui 4, 5, 6 lugares a mais daqueles bilhetes que estão previstos para a sala que são 100, para podermos pôr ali 1, 2, 3 pessoas, claro, mas não podemos pôr mais porque o espaço que está programado em função do ensaio, em função do próprio decorrer do espetáculo, é necessário para que a coisa se movimente. Olha, vamos ter uma colherada que ninguém nos ouve, celebração dos 20 anos no Cineteatro, nova sala, já sem problema de bilhetes. Já era sem tempo, aliás, estamos todos à espera que esses problemas que têm surgido, também ultrapassam o município às vezes. Sim. Mas imagino que tem sido uma trabalheira aflitiva para quem tem responsabilidades na matéria. Eu, no que diz respeito à
à minha função e à minha profissão, desejando estou que este espaço esteja disponível para que nós, porque é um espaço que é nosso e será Claro. público, espero eu, e será gerido nesse sentido, será um espaço onde, por exemplo, a armação do artista terá a oportunidade de, em vez de estar na biblioteca, consoante os espetáculos que são construídos, poder ali apresentar também o seu trabalho. Este é um desejo meu. Claro que sim. Imagino que Mas sim. eu penso, se me permites dizer qualquer coisa Sim. sobre isso, para não entrar, porque esse é um tema delicado, não é? Sim. O meu ponto de vista sobre essa matéria, porque isso às vezes desagua em discussões, que são discussões, algumas delas pouco abalizadas de conhecimento, infelizmente, porque hoje em dia, sobretudo nas redes sociais, as Sim, pessoas acham que são entendidas em tudo. E às vezes eu não entro nessas discussões porque me aborrece, não é? Porque para falar em coisas específicas as pessoas têm que ter um mínimo de informação. E o que me parece a mim, neste momento, e fico-me por aqui, o que me parece a mim neste momento que é necessário na relação com essa construção desse diamante, digamos assim, para a cidade, é que se faça, desde logo, que se comece a fazer um trabalho de apaziguamento da nossa comunidade para com o espaço. O espaço sofreu alguma polémica na sua construção, não está livre ainda desse rescaldo polémico que foi a construção deste espaço naquele sítio e, portanto, o trabalho primeiro a fazer, no meu ponto de vista, e engano-me um pouco nesta matéria, acho eu, porque não há certezas, é que deve ser feito com alguma urgência, deve começar-se já a fazer um trabalho de apaziguamento com aqueles que aqui vivem. Fazer com que as pessoas que aqui vivem sintam que aquele espaço também é delas. Apaziguar-nos com o espaço, porque aquele espaço é fundamental para que nós possamos crescer na nossa massa cinzenta. Aquilo vai ser, como qualquer teatro que se preze, não é bem um teatro, mas não deixa de ser. Aquilo vai ser um espaço onde a massa cinzenta humana tem que questionar, refletir, indagar, alegrar-se, divertir-se. Aquilo é uma oficina do cérebro para o ser humano. E se não for olhado desta maneira, e se não houver este trabalho que me parece fundamental, que é, sobretudo, o primeiro trabalho a fazer, vou repetir, apaziguar a população tavirense com aquele espaço. Como se faz? Neste momento não sei, não estalo os dedos e digo aqui uma solução para o ar, mas parece-me que deve haver uma reflexão conjunta, deve haver uma discussão de apaziguamento, deve abrir-se o máximo possível, descortinar aquilo que está pensado, se é que está alguma coisa pensada para aquele espaço, deve tornar-se público o quanto antes e deve-se abrir a cortina na sua transparência, porque aquele espaço é um espaço que deve ser considerado como um centro de saúde, um tribunal, uma escola, uma PSP, são espaços que são nossos, independentemente de terem funções específicas para lá se desenrolarem, são espaços que não deixam de ser nossos do cidadão. E como tal, o meu ponto de vista sobre isso é bem claro. Deve haver uma reflexão aberta a todos nós, transparente, para que possamos todos sentir que aquele espaço também é nosso. Se este trabalho não for feito, eu não sou adivinho, mas parece-me que as coisas vão demorar muito mais tempo. Existirá, certamente, com certeza que sim, porque eu quero acreditar que sim, o espaço vai ser para algo tão local como nacional ou até mesmo internacional e o objetivo é que possamos receber um pouco de tudo, não é? Sim. O que eu acho é que aquele espaço, paralelamente à programação que deve ter, obrigatoriamente, deve também ter ali um espaço reservado para aquilo que são aqueles que aqui habitam. Para que a há muito trabalho bom feito no Conselho, tem que aparecer, não é? Sobretudo centrado no homem da manhã. Exato. Mas pronto, não me telefonaste com certeza para falar sobre o Cineteatro. Não, liguei-te para falar sobre a oficina de teatro, que estreia já... Para finalizar mesmo, que eu quero a tua expressão certa, porque eu já sei que a azáfama é muito e nesse próprio dia não vou ter tempo para ligar e fica incluído na nossa conversa. O que é que tu tens a dizer em relação ao Dia Mundial do Teatro celebrado neste 2025? Algo que se celebra desde 1961, tanto quanto sei. Nos anos 60. Sim. Olha, eu, curiosamente, infelizmente, ainda não me debrucei sobre isso, tenho andado muito atarefado, daqui a bocado estão a chegar os atores e tenho que fazer mais afinações, temos ali afinar luzes, os tempos de escuro e efeitos sonoros, uma série de coisas ainda para fazer. Ainda não me dediquei, nem sei ainda quem foi este ano a personalidade escolhida para escrever o texto que é celebrado por todo o mundo e que é lido em todo o mundo no Dia Mundial do Teatro. Daqui a pouco, à noite, com mais calma, irei fazê-lo, porque esse texto nós aqui também o lemos no Dia Mundial do Teatro, para que os homens do teatro, e não só, possam celebrar em conjunto por esse mundo fora. Olha, eu já acabei de descobrir e ajudo-te. Este ano o autor da mensagem
foi o pedagogo e encenador grego Teodoros Foi para a Grécia, não sabia. Terzopoulos. Encenador. Sim, exato, sim. Pronto, eu vou debruçar-me sobre este texto agora nos próximos tempos, também para eu poder ler publicamente no dia 27. O que eu tenho a dizer sobre isto? Eu acho que o teatro, sendo a mãe de todas as artes, deve ser mais acarinhado, porque através do teatro, a história da humanidade explica-nos isso melhor que eu, não é? O teatro é o reflexo, não é? É o espelho do comportamento humano. E nós, quanto mais vezes olharmos para o teatro, mais vezes estamos a olhar para nós. E ao olharmos a nós, aprendemos coisas, não é? Tentamos perceber aquilo que de menos bom fazemos, na perspectiva de o podermos corrigir. E o teatro, nessa matéria, tem uma voz muito importante a dizer à humanidade. Aliás, desde a história do homem que o teatro explica isso, não é? E, portanto, acarinha o teatro, sobretudo, porque o teatro não vai morrer, porque o teatro tem uma força infinita, mas era bom que os apoios, não é? Porque, infelizmente, o teatro não vive por si só. É impossível o teatro viver de bilheteira. E, portanto, o teatro, aliás, a nossa Constituição da República explica isso melhor que eu. Essa coisa que é a cultura, e o teatro está lá incluído, inevitavelmente, deve ser olhado com olhos de seriedade pedagógica. Inclusive, aquilo que é o ensinamento escolar. Essa disciplina, no meu ponto de vista, é uma disciplina essencial para formar os homens. Para que nós podemos respeitar o próximo. Para que nós possamos, quando vamos ajudar alguém, só nesse momento é que possamos olhar de cima para baixo para o homem, não é? Não é? A gente só... E mesmo assim, não sei se será essa a atitude certa, que é a gente olharmos ao mesmo nível, todos, não é? E às vezes temos tendência a olhar de cima para baixo uns para os outros. E o teatro ensina a que possamos olhar olhos nos olhos, mas numa linha reta, sem que ninguém esteja por cima de ninguém. E o teatro é fundamental nesse ensinamento. Concluindo, e viva o teatro! Viva o teatro sempre! Venham ver esta peça, Viver como Porcos, que é linda. Prometo que não sairão daqui indiferentes depois desta peça. Vítor Correia, obrigado. Um abraço para todos. Obrigado eu, Ana. Sempre obrigado a ti e à Rádio Gilão. Sejam felizes. Venham ao teatro. Saúde da boa para todos. Rádio Gilão. Nome de rio, nome de rádio. Para sintonizar, navegando.